Sara, você sabe que existe um artigo científico de 2014 que literalmente mudou a forma como as máquinas entendem e processam linguagem? Alex, você sempre exagera quando fala desses papers clássicos. Mas me diga, o que tem de tão especial assim? Exagerar? Sara, este artigo tem mais de 40.000 citações. Para você ter uma noção, isso significa que praticamente todo avanço importante em processamento de linguagem natural dos últimos 10 anos é um marco histórico absoluto. 40.000 citações? Isso é realmente impressionante. Mas me ajuda a entender o que existia antes. Como as máquinas lidavam com linguagem em 2014? Ah, Sara, era um mundo completamente diferente. Imagine que você queria traduzir uma frase do inglês para o francês usando inteligência artificial. Os sistemas da época eram baseados em algo chamado tradução estatística baseada em frases. Basicamente, eles pegavam pedaços de texto, consultavam enormes dicionários estatísticos e tentavam montar a tradução como um quebra-cabeças. Parece complicado e limitado. Exato. E tinha um problema fundamental. Essas abordagens não conseguiam capturar o contexto completo de uma sentença. Elas tratavam cada pedaço isoladamente. Além disso, as redes neurais profundas, que já estavam revolucionando reconhecimento de imagens, tinham uma limitação crítica para a linguagem. Elas só funcionavam bem quando a entrada e a saída tinham o mesmo tamanho fixo. E isso é um problema porque... Porque linguagem é variável. Uma frase em inglês pode ter 5 palavras e sua tradução em francês pode ter 8. Ou vice-versa. As redes neurais da época simplesmente não sabiam lidar com essa variabilidade de tamanho entre entrada e saída. Entendi. Então qual foi a grande inovação deste trabalho de 2014? A genialidade foi criar uma arquitetura de 2 partes, usando algo chamado LMN, memória de longo e curto prazo. Pense assim, eles criaram um sistema com 2 redes neurais especializadas trabalhando em sequência. 2 redes? Como assim? A primeira rede, chamada de codificador, recebe a frase original palavra por palavra e gradualmente constrói uma representação completa do significado em um vetor de tamanho. É como se ela comprimisse toda a informação da frase em uma cápsula matemática. A segunda rede, o decodificador, pega essa cápsula e gradualmente descomprime, gerando a tradução palavra por palavra. Interessante. É como ter um tradutor que primeiro entende completamente a frase inteira para depois começar a traduzir, em vez de traduzir palavra por palavra conforme lê. Perfeito, Sara. Essa analogia é excelente. E o LGN foi crucial porque ele tem uma memória especial que permite lembrar de informações importantes mesmo em frases longas, algo que redes neurais comuns não conseguiam fazer bem. Mas Alex, como essa memória funciona tecnicamente? O LLM tem 3 portões inteligentes, um portão de esquecimento que decide quais informações antigas descartar, um portão de entrada que decide quais novas informações são importantes para armazenar e um portão de saída que controla quais partes da memória usar para gerar a próxima palavra. É como ter um assistente muito inteligente gerenciando sua memória. E os resultados foram realmente revolucionários? Foram espetaculares. No conjunto de dados do AVMT 2014, que era o padrão ouro para tradução inglês-francês, eles conseguiram uma pontuação BELEU de 34.8. E isso é impressionante porque BELEU mede quão próxima a tradução automática está de traduções feitas por humanos. Para comparação, o melhor sistema estatístico da época fazia 3.3. Pode parecer uma diferença pequena, mas imagino que seja significativa nesse campo. Muito significativa. Mas o mais impressionante foi quando eles usaram o modelo para reranquear as 1000 melhores traduções do sistema estatístico. A pontuação saltou para 36.5. E tem mais. Descobriram algo fascinante sobre ordem das palavras. O que descobriram? Que se eles invertessem a ordem das palavras na frase original antes de treinar o modelo, o desempenho melhorava drasticamente. Por exemplo, em vez de I love artificial intelligence, eles usavam Intelligent Artificial Love AI.
Isso criava dependências de curto prazo entre o início da frase original e o início da tradução, facilitando o aprendizado. Isso é genial. E qual foi o impacto real deste trabalho no mundo que conhecemos hoje? Sara, este artigo criou o paradigma que chamamos de sequência para sequência, ou encode-decoder. Praticamente tudo que usamos hoje, Google Tradutor, sistemas de legendagem automática, chatbot e até mesmo os primeiros estágios do ChatGPT, têm suas raízes nesta arquitetura. Você está dizendo que quando eu uso o Google Tradutor hoje, estou usando uma versão evoluída desta tecnologia de 2014? Exatamente. E não só tradução. Sistemas de sumarização automática que criam resumos de textos longos, geradores de legendas para imagens, sistemas de conversação, todos seguem este paradigma fundamental de codificar uma sequência e decodificar outra. E como isso evoluiu para os transformadores e modelos de linguagem atuais? Esse trabalho provou que redes neurais podiam lidar com sequências de tamanhos variáveis de forma end-to-end. 3 anos depois, em 2017, veio o artigo dos transformadores que resolveu as limitações do STLM com o mecanismo de atenção. Mas sem este trabalho pioneiro, nunca teríamos chegado lá. É como se este artigo tivesse aberto a porta e os transformadores tivessem construído a autoestrada. É fascinante como um insight aparentemente simples, usar 2 redes neurais em sequência, pode ter mudado tanto o mundo da IA. E o mais bonito, Sara, é que eles criaram um framework verdadeiramente geral. Não era só para tradução, era para qualquer problema onde você precisa transformar uma sequência em outra. Isso abriu as portas para centenas de aplicações que nem imaginávamos na época. Alex, quando olhamos para trás, qual você diria que foi a contribuição mais duradoura deste trabalho? Eu diria que foi provar que máquinas podiam aprender a mapear significado entre sequências de forma completamente automática, sem precisar de regras feitas por humanos. Eles mostraram que, com dados suficientes e a arquitetura certa, uma máquina podia entender uma frase em uma língua e expressar esse entendimento em outra língua. Isso foi o primeiro passo real para a IA conversacional que temos hoje. É incrível pensar que estamos aqui em 2024, interagindo com IAs que conseguem manter conversas naturais e complexas, e tudo começou com este insight fundamental de como processar sequências. Realmente um trabalho que mudou o mundo. Exatamente, Sara. E o mais empolgante é que ainda estamos descobrindo novos usos para estes princípios. Cada vez que você pede para uma IA escrever um e-mail, traduzir um texto, ou explicar um conceito complexo, você está se beneficiando desta revolução que começou há 10 anos